O mais importante é o pensamento de segundo nível. A arte do investimento tem uma característica que não costuma ser apreciada. Um resultado admirável, mesmo que não muito espetacular, pode ser alcançado pelo investidor leigo com um mínimo de esforço e capacidade, mas a melhora desse padrão facilmente atingível requer muita dedicação e muito mais do que apenas um traço de sabedoria. Ben Graham, o investidor inteligente. Tudo deve ser feito da maneira mais simples possível, mas não simples demais. Albert Einstein. Não é para ser fácil. É estúpido quem acha fácil. Charlie Munger. Poucos têm vocação para ser grandes investidores. Alguns podem ser ensinados, mas nem todos. E aos que podem ser ensinados não há como ensinar tudo. Abordagens válidas funcionam algumas vezes, não sempre. Além disso, não há como reduzir o ato de investir a um algoritmo e entregá-lo a um computador. Mesmo os melhores investidores não acertam sempre. As razões dessas limitações são simples. Não há regras que funcionem em todos os casos, o ambiente não é controlável, e as circunstâncias raramente se repetem exatamente da mesma forma. A psicologia desempenha um papel importante nos mercados, e as relações de causa e efeito, por serem muito variáveis, não são confiáveis. Uma abordagem de investimento pode funcionar por um tempo, mas chegará um momento em que as ações exigidas por ela mudarão o ambiente, revelando a necessidade de se buscar uma nova abordagem. Ademais, a eficácia de uma abordagem fica reduzida quando outras passam a imitá-la. Investir, assim como a ciência econômica, é mais arte do que ciência. O que significa que pode causar um pouco de confusão. Uma das coisas mais importantes a se ter em mente hoje é que economia não é uma ciência exata. É até mesmo possível que não seja uma ciência, no sentido de que, na ciência, é possível realizar experimentos controlados, replicar resultados passados com confiança e garantir a manutenção das relações de causa e efeito. Will It Work? Vai dar certo, 5 de março de 2009. Tendo em vista que investir é, no mínimo, tanto uma arte quanto uma ciência, não tenho nenhuma intenção de sugerir, neste livro ou em qualquer outro lugar, que possamos fazer investimentos por meio de ações rotineiras. Na verdade, uma das coisas que mais quero enfatizar é a grande importância de se fazer uma abordagem de investimento intuitiva e adaptável, em vez de determinada e mecanicista. No fundo, tudo depende do que se pretende realizar. Qualquer um pode atingir um desempenho médio, basta investir em um fundo de índice que compra um pouco de tudo. Isso lhe dará o que é conhecido como retorno de mercado, simplesmente igualando-se ao mercado. Mas investidores bem-sucedidos querem mais, querem uma performance acima dos índices de mercado, isto é, vencer o mercado. Acredito que esta seja a definição de investimento bem-sucedido, ter uma performance melhor que a do mercado e a de outros investidores. Para chegar a isso, é necessário ter boa sorte ou uma percepção excepcional. Contar com a sorte não é um grande plano, então o melhor a fazer é nos concentrarmos na percepção. No basquete dizem que é impossível treinar a altura das pessoas, querendo dizer que nenhum treinador do mundo será capaz de tornar um jogador mais alto. É quase tão difícil quanto ensinar percepção às pessoas. Como em qualquer outra forma de arte, algumas pessoas sabem investir melhor. Elas têm, ou conseguiram adquirir, aquele traço de sabedoria necessário de que Ben Graham trata de forma tão eloquente. Todos querem ganhar dinheiro. Toda a economia é baseada na crença da universalidade da motivação do lucro. Assim também é o capitalismo. A motivação do lucro faz que as pessoas trabalhem de forma mais árdua e arrisquem o seu capital. A busca por lucros produziu grande parte do progresso material existente no mundo. Porém, por causa dessa universalidade, ganhar do mercado, isto é, ter uma performance acima dos índices de mercado, passa a ser uma tarefa difícil. Milhões de pessoas competem por cada dólar disponível. Quem ganhará? A pessoa que estiver um passo à frente das demais. Em algumas atividades, ser o melhor significa ter mais estudos, passar mais tempo na academia ou na biblioteca, estar mais bem nutrido, transpirar mais, ter mais resistência ou um melhor equipamento. Investir, no entanto, uma área em que essas coisas
Não valem muito, é uma atividade que exige pensamento mais perceptivo, algo que chamo de pensamento de segundo nível. Os futuros investidores podem fazer cursos de finanças e contabilidade, ler muito e, se tiverem sorte, receber mentoria de alguém com uma compreensão profunda do processo de investimento. Mas apenas alguns deles terão a percepção, a intuição, o senso psicológico de valor e a consciência excelentes que são necessários para obter resultados que estejam consistentemente acima da média. Para isso é necessário o pensamento de segundo nível. Lembre-se de que não desejamos obter retornos médios ao investir, queremos estar acima da média. Assim, seu pensamento precisa ser melhor do que o dos outros, deve ser mais poderoso e estar em um nível mais alto. Uma vez que outros investidores podem ser inteligentes, bem informados e altamente informatizados, é preciso encontrar alguma vantagem que eles não tenham, pensar em algo a que eles não se ativeram, ver coisas que eles não conseguiram enxergar ou perceber o que eles não perceberam. É preciso reagir e se comportar de forma diferente. Em suma, estar certo pode ser uma condição necessária para o sucesso do investimento, mas não será suficiente. Você deve estar mais certo do que os outros, que, por definição, significa que seu pensamento tem de ser diferente. O que é pensamento de segundo nível? O pensamento de primeiro nível diz: esta é uma boa empresa, vamos comprar ações. O pensamento de segundo nível diz: esta é uma boa empresa, no entanto, todos a consideram uma grande empresa, e ela não é. Por isso, suas ações estão superestimadas e sobrevalorizadas. Vamos vender. O pensamento de primeiro nível diz: o cenário exige baixo crescimento e aumento da inflação. Vamos vender nossas ações. O de segundo nível diz: o cenário está ruim, mas todos os outros estão vendendo porque estão em pânico. Vamos comprar. O pensamento de primeiro nível diz: eu acho que os lucros da empresa vão cair, venda. O de segundo nível diz: eu acho que os lucros da empresa vão diminuir menos do que as pessoas esperam, e essa boa surpresa fará as ações subirem, vamos comprar. O pensamento de primeiro nível é simplista, superficial e comum a quase todas as pessoas, e isso não é um bom sinal para qualquer coisa que envolva uma tentativa de superioridade. Tudo que o pensador de primeiro nível precisa é de uma opinião sobre o futuro, como, por exemplo, o cenário para a empresa é favorável e, por isso, as ações subirão. O pensamento de segundo nível é profundo e complexo. O pensador deste nível leva muitas coisas em conta. Qual é a gama de prováveis resultados futuros? Que resultado eu acho que vai ocorrer? Qual é a probabilidade de eu estar certo? Qual é o consenso? Em que aspectos minha expectativa difere do consenso? Como o preço atual do ativo se comporta com base na visão consensual do futuro? E na minha visão? A psicologia de consenso que está incorporada ao preço é muito otimista ou pessimista? O que acontecerá com o preço do ativo se o consenso estiver certo? E se eu estiver certo? A diferença de carga de trabalho entre o pensamento de primeiro e segundo nível é claramente gigantesca, e o número de pessoas capazes de realizar este último tipo de pensamento é pequeno em comparação ao número de pessoas capazes de realizar o primeiro tipo. Pensadores de primeiro nível buscam fórmulas simples e respostas fáceis. Os de segundo nível sabem que investir bem é a antítese da simplicidade. Isso não quer dizer que não se encontre muita gente tentando ao máximo fazer com que investir pareça simples. Chamo algumas dessas pessoas de mercenárias. As corretoras tentam convencer seus clientes de que todos são capazes de investir a $10 por transação. As empresas de fundos mútuos não desejam que seus clientes sintam-se capazes para investir com sucesso, querem fazê-los acreditar que só elas podem. Nesse caso, colocar-se o dinheiro em fundos gerenciados ativamente pagam-se altas taxas de administração. Outras que simplificam são aquelas que chamo de proselitizadoras. Algumas são acadêmicas que dão aulas sobre investimentos, outras são praticantes bem-intencionadas que superestimam até que ponto estão no controle. Acredito que a maioria não consegue determinar a soma de seus históricos, ou ignora os anos ruins, ou atribui suas perdas ao azar. Por fim, há os que simplesmente não conseguem entender a complexidade do assunto.
Um comentarista convidado da estação de rádio que costuma ouvir no carro disse o seguinte: se a sua experiência com um produto foi boa, compre ações da empresa. Ocorre que, para ser um bom investidor, é preciso muito mais do que apenas isso. Pensadores de primeiro nível pensam da mesma forma que outros pensadores de primeiro nível sobre os mesmos temas, e, em geral, chegam às mesmas conclusões. Por definição, esse não pode ser o caminho para chegar aos melhores resultados. Não há como todos os investidores terem performance superior ao nível do mercado, pois, coletivamente, eles são o mercado. Antes de tentar competir em um mundo de investimentos de soma zero, precisamos nos perguntar se temos uma boa razão para fazer parte da metade superior. Para superar o investidor médio, precisamos ter a capacidade de pensar melhor do que o consenso. Você é capaz de fazer isso? Por que acredita nisso? O problema é que o desempenho extraordinário nasce apenas de previsões não consensuais corretas, mas previsões não consensuais são difíceis de serem feitas de forma correta e exigem uma difícil tomada de ação. Ao longo dos anos, muitas pessoas me disseram que o quadro mostrado a seguir causou grande impacto nelas. Não é possível fazer as mesmas coisas que os outros fazem e esperar superá-los. A não convencionalidade não deveria ser um objetivo em si, mas, sim, uma maneira de pensar. Para nos diferenciarmos dos outros, precisamos ter ideias diferentes e processá-las de forma diferente. Eu descrevo a situação em um quadro 2 multiplicação 2 simples. Comportamento convencional, comportamento não convencional. Resultados favoráveis, resultados bons, dentro da média. Resultados desfavoráveis, resultados ruins, dentro da média. Resultados acima da média. Resultados abaixo da média. Embora nada seja tão fácil e tão claro, acredito que essa seja a situação geral. Se nosso comportamento for convencional, provavelmente atingiremos resultados convencionais, bons ou ruins. Somente se seu comportamento é não convencional, é provável que seu desempenho seja não convencional e, somente se seus julgamentos são superiores, é provável que seu desempenho seja acima da média. Dare to be great, OUS é ser grande, 7 de setembro de 2006. O resultado é simples. Para que investimentos tenham resultados superiores, precisamos ter opiniões não consensuais sobre valor, e elas devem ser precisas. Isso não é fácil. A atratividade de comprar algo por menos do que vale faz todo o sentido. Então, como encontrar pechinchas em mercados eficientes? Para isso, precisamos ter habilidade analítica, capacidade de percepção ou de previsão excepcionais. No entanto, poucas pessoas têm essa excepcionalidade. Returns and How They Get That Way, Rendimentos e Como Se Tornam o que São, 11 de novembro de 2002. Para que o desempenho divirja da norma, suas expectativas e, portanto, seu portfólio devem seguir o mesmo caminho, e você precisa estar mais certo do que o consenso. Diferente e melhor. Essa é uma boa descrição do pensamento de segundo nível. Os que consideram o processo de investimento como algo simples não costumam estar cientes da necessidade, ou mesmo da existência, do pensamento de segundo nível. Assim, muitas pessoas são enganadas e levadas a acreditar que todos podem ser investidores bem-sucedidos, mas nem todos conseguem. A boa notícia é que a prevalência de pensadores de primeiro nível eleva os retornos disponíveis para os de segundo nível. Para que retornos de investimentos sejam superiores de forma consistente, devemos ser um destes. 2. O mais importante é entender a eficiência do mercado e suas limitações. Em teoria, não há diferença entre teoria e prática, mas na prática há. Yogi Berra. A década de 1960 testemunhou o surgimento de uma nova teoria sobre finanças e investimentos, um conjunto de ideias conhecido como Escola de Chicago, por ter se originado no Departamento de Economia da University of Chicago. Tendo estudado lá entre 1967 e 1969, eu me encontrava no epicentro da nova teoria. Essa escola de pensamento econômico exerceu grande influência sobre minhas ideias. A teoria inclui conceitos que se tornaram elementos importantes das discussões sobre investimentos: aversão ao risco,
volatilidade como definição de risco, retornos ajustados ao risco, risco sistemático e não sistemático, alfa, beta, a hipótese do passeio aleatório e a hipótese do mercado eficiente. Todos esses conceitos serão abordados nas próximas páginas. Desde sua propositura, este último conceito se mostrou particularmente influente no campo dos investimentos, tão significativo que, aqui, merece um capítulo próprio. A hipótese do mercado eficiente afirma que item há muitos participantes nos mercados, todos compartilham acesso aproximadamente igual a todas as informações relevantes. Todos são inteligentes, objetivos, altamente motivados e trabalhadores. Seus modelos analíticos são amplamente conhecidos e utilizados. Item devido aos esforços coletivos desses participantes, a informação se reflete plena e imediatamente no preço de mercado de cada ativo. E como os participantes do mercado se movimentarão instantaneamente para comprar qualquer ativo que seja muito barato ou vender um que seja muito caro, os ativos são precificados de forma justa, seja em termos absolutos ou relativos uns aos outros. Item assim, os preços de mercado representam estimativas precisas do valor intrínseco dos ativos, e, por isso, nenhum participante é capaz de identificar e lucrar de modo constante quando os preços de mercado estão errados. Item os ativos, portanto, são vendidos a preços pelos quais se esperam que entreguem retornos ajustados ao risco justos em relação aos outros ativos. Ativos mais arriscados oferecem retornos maiores para atrair compradores. O mercado definirá os preços de modo que esse pareça ser o caso, mas não oferecerá almoço grátis. Ou seja, não haverá retorno incremental que não esteja relacionado, e que não seja compensatório, ao risco incremental. Esse é um resumo mais ou menos oficial dos destaques. Agora, minha opinião, quando falo sobre essa teoria, também uso a palavra eficiente, mas a utilizo no sentido de veloz, rápido para incorporar informações e não no sentido de correto. Visto que os investidores se esforçam arduamente para avaliar cada nova informação, concordo que os preços dos ativos refletem de forma imediata a visão consensual sobre a importância das informações. No entanto, não creio que a visão consensual esteja necessariamente correta. Em janeiro de 2000, as ações do Yahoo eram vendidas a $237. Em abril de 2001, o preço era $11. Quem afirma que o mercado estava certo nas duas ocasiões estava muito distraído, em pelo menos uma dessas ocasiões o mercado estava necessariamente errado. Mas isso não significa que muitos investidores tenham conseguido detectar o erro e responder a ele. Se, em mercados eficientes, os preços já refletem o consenso, então compartilhar a visão de consenso nos fará provavelmente ganhar apenas um retorno médio. Para vencer o mercado, deve-se ter uma visão peculiar, ou não consensual. O ponto principal é o seguinte: mesmo que os mercados mais eficientes costumem errar na precificação dos ativos, não é fácil, quando trabalhamos com as mesmas informações que todos os outros e estamos sujeitos às mesmas influências psicológicas, manter, de modo constante, opiniões diferentes das emitidas por consenso e que, também, se aproximem mais de estar corretas. É isso que torna os mercados tradicionais terrivelmente difíceis de serem vencidos, mesmo que eles nem sempre estejam certos. What is it all about, Alpha? Do que se trata, Alpha, 11 de julho de 2001. O resultado mais importante da hipótese do mercado eficiente é a conclusão de que você não pode vencer o mercado. Além de essa conclusão estar logicamente baseada na visão de Chicago sobre o mercado, também foi reforçada por estudos sobre o desempenho dos fundos mútuos. Desses fundos, pouquíssimos se destacaram por seus resultados. Alguém pode trazer os fundos de 5 estrelas à discussão. Leia as letras pequenas. Os fundos mútuos são classificados em relação uns aos outros. As classificações não dizem nada sobre serem maiores que algum padrão objetivo, como, por exemplo, um índice de mercado. E os célebres investidores sobre os quais ouvimos tanto falar? Primeiro, 1 ou 2 bons anos não provam nada, a própria sorte, sozinha, é capaz de produzir quase qualquer resultado. Em segundo lugar,
Os estatísticos insistem que nada pode ser provado com significância estatística até que você tenha dados de um número suficiente de anos. Lembro-me de uma cifra de 64 anos. E quase ninguém consegue administrar dinheiro por tanto tempo. Por fim, o surgimento de um ou dois grandes investidores não refuta a teoria. O fato de que os Warren Buffetts deste mundo atraem tanta atenção é uma indicação clara de que o bom desempenho contínuo é algo excepcional. Uma das maiores ramificações da teoria da Escola de Chicago tem sido o desenvolvimento de veículos de investimento passivo conhecidos como fundos de índice. Se nem mesmo a maioria dos gestores de carteira ativa, que fazem apostas ativas em quais investimentos dar maior ou menor peso, são capazes de vencer o mercado, por que pagar o preço, na forma de custos de transação e taxas de administração, que essa tentativa implica? Levando em conta essa questão, os investidores têm colocado quantias cada vez maiores em fundos que simplesmente investem uma quantia determinada pelo mercado em cada ação ou título de certo índice de mercado. Dessa forma, os investidores desfrutam de retornos de mercado pagando uma taxa de apenas alguns centésimos por cento ao ano. Tudo se move em ciclos, conforme discutirei mais tarde, e isso inclui a sabedoria aceita. Desse modo, a hipótese do mercado eficiente se alastrou rapidamente na década de 1960 e criou muitos adeptos. Desde então, foram levantadas objeções ao modelo e, assim, a visão geral sobre sua aplicabilidade é instável. Tenho minhas próprias reservas em relação à teoria, e a maior delas refere-se à forma como essa teoria vincula os conceitos de retorno e de risco. De acordo com a teoria do investimento, as pessoas são avessas ao risco por natureza, o que significa que, em geral, preferem se submeter a menos riscos. Para que façam investimentos mais arriscados, precisam ser induzidas pela promessa de maiores retornos. Assim, os mercados ajustarão os preços dos investimentos para que, com base nos fatos conhecidos e nas percepções comuns, os mais arriscados pareçam prometer maiores retornos. Já que a teoria fala em mercado eficiente, o modelo não comporta nenhum tipo de competência, que hoje costumamos chamar de alfa, que permitiria a alguém vencer o mercado. Toda a diferença de retorno entre um investimento e outro, ou entre o portfólio de uma pessoa e o de outra, é atribuída à diferença de risco. Na verdade, se mostrarmos a um adepto da hipótese do mercado eficiente os dados de algum investimento que pareça ser superior, como eu tenho feito, a resposta recairá sobre o seguinte: esse retorno maior pode ser explicado pelo risco oculto. O recurso seria dizer: você não tem dados de um número suficiente de anos. De vez em quando experimentamos períodos em que tudo vai bem, e investimentos mais arriscados nos entregam os retornos maiores que parecem prometer. Esses períodos de despreocupação fazem as pessoas acreditarem que, para obter maiores retornos, tudo de que precisam é realizar investimentos mais arriscados. Mas ignoram algo que é facilmente esquecido nos tempos de fartura: isso não pode ser verdade, pois, se os investimentos mais arriscados produzissem maiores retornos de forma confiável, então não poderíamos dizer que eles são mais arriscados. Às vezes, as pessoas aprendem uma lição essencial. Percebem que nada, certamente, nem a aceitação indiscriminada do risco, cumpre a promessa de almoço grátis, e assim, são novamente lembradas sobre as limitações da teoria do investimento. Essa é a teoria e suas implicações. A principal questão é se ela está correta ou não. Será que o mercado é realmente invencível? As pessoas que tentam vencê-lo estão perdendo tempo? Os clientes que pagam taxas aos gestores de investimentos estão desperdiçando seu dinheiro? Como a maioria das outras coisas no meu mundo, as respostas não são simples e, certamente, não podem ser respondidas com sim ou não. Não acredito que a noção de eficiência de mercado mereça ser imediatamente descartada. Em princípio, é justo concluir que, se milhares de pessoas racionais e capazes de fazer cálculos coletarem informações sobre um ativo e o avaliarem de forma criteriosa e objetiva, o preço do ativo não deverá ficar muito distante de seu valor intrínseco. Os erros de precificação não devem ser comuns, isso significa que deve ser difícil vencer o mercado. Na verdade, algumas classes de ativos são bastante eficientes. Na maioria dessas
Item a classe de ativos é amplamente conhecida e tem um amplo número de seguidores. Item a classe é socialmente aceitável, não controversa ou tabu. Item os méritos da classe são claros e compreensíveis, pelo menos aparentemente. E item as informações sobre a classe e seus componentes são distribuídas de forma ampla e uniforme. Se essas condições forem atendidas, não há razão para que a classe de ativos seja sistematicamente negligenciada, mal interpretada ou subestimada. Veja o exemplo do câmbio. O que determina os movimentos de uma moeda em relação à outra? Taxas de crescimento futuras e taxas de inflação. É possível que uma única pessoa seja capaz de saber sistematicamente muito mais sobre esses determinantes do que todas as outras? Provavelmente não. E, se não, então ninguém deve ser capaz de obter retornos ajustados pelo risco regularmente acima da média por meio de negociação cambial. E os principais mercados de ações, como a Bolsa de Valores de Nova York? Aqui milhões de pessoas estão prospectando, motivadas pelo desejo de lucro. Todas possuem as mesmas informações. Na verdade, um dos objetivos da nossa regulamentação de mercado é que todos devem, ao mesmo tempo, ter acesso às mesmas informações das empresas. Com milhões de pessoas fazendo análises semelhantes com base em informações semelhantes, com que frequência as ações acabam sendo mal precificadas e com que regularidade uma pessoa pode detectar erros nos preços? Resposta: com pouca frequência e de forma pouco confiável. Mas essa é a essência do pensamento de segundo nível. Pensadores de segundo nível sabem que, para alcançar resultados superiores, precisam ter uma vantagem em relação às informações, à análise ou a ambas. Eles estão alertas para os casos de uma percepção errônea. Meu filho, Andrew, é um investidor em ascensão. Ele tem muitas ideias para realizar investimentos atraentes, todas baseadas em fatos atuais e perspectivas do futuro. Mas ele foi bem treinado. Sua primeira pergunta-teste é sempre a mesma: quem não sabe disso? No vocabulário da teoria, pensadores de segundo nível confiam na ineficiência. O termo ineficiência generalizou-se nos últimos 40 anos como contraponto à crença de que os investidores não podem vencer o mercado. Penso que descrever um mercado como ineficiente é uma maneira de dizer que ele está propenso a erros que podem ser aproveitados. De onde vêm os erros? Vamos considerar as suposições que sustentam a teoria dos mercados eficientes. Item há muitos investidores se esforçando de forma árdua. Item eles são inteligentes, diligentes, objetivos, motivados e bem equipados. Item todos têm acesso às informações disponíveis, e o acesso a elas é semelhante. Item estão todos abertos a comprar, vender ou vender a descoberto, ou seja, apostar contra todos os ativos. Por essas razões, a teoria diz que todas as informações disponíveis serão transformadas, sem percalços e de forma eficiente, em preços e gerarão sinais sempre que surgirem discrepâncias de preço-valor, para que essas discrepâncias sejam descartadas. Mas é impossível afirmar que os preços de mercado estão sempre certos. Na verdade, se verificarmos as 4 suposições listadas, uma se destaca como particularmente tênue: a objetividade. Os seres humanos não são máquinas de computação sem emoções. De fato, a maioria das pessoas é motivada por ganância, medo, inveja e outras emoções que tornam a objetividade impossível e oferecem espaço para erros consideráveis. Da mesma forma, o que dizer sobre a quarta suposição? Consideramos que os investidores estão supostamente abertos a qualquer ativo, e tanto a possuí-lo quanto a vendê-lo a descoberto, mas a verdade é muito diferente. A maioria dos profissionais trabalha com certos nichos específicos de mercado, alguns trabalham no departamento de renda variável, outros são gestores de títulos. E a porcentagem de investidores que vendem a descoberto é realmente pequena. Quem, então, toma e implementa as decisões que afastariam os erros relativos de precificação entre as classes de ativos? Um mercado caracterizado por erros e precificações errôneas pode ser vencido por pessoas que possuam uma percepção rara. Assim, a existência de ineficiências dá origem à possibilidade da performance superior e é uma condição necessária para isso. Entretanto, elas não garantem esse resultado.
Um mercado ineficiente, como entendo, é caracterizado por pelo menos uma, e provavelmente, como resultado, por todas, das seguintes características. Item: os preços de mercado estão frequentemente errados. Tendo em vista a grande imperfeição do acesso à informação e de sua subsequente análise, os preços de mercado costumam estar muito acima ou muito abaixo dos valores intrínsecos. Item: o retorno ajustado ao risco de uma classe de ativos pode estar muito desalinhado em relação ao de outras classes de ativos. Tendo em vista que os ativos são frequentemente avaliados a preços que divergem do justo, uma classe de ativos pode oferecer um retorno ajustado ao risco significativamente muito alto, um almoço grátis, ou muito baixo em relação a outras classes de ativos. E item: alguns investidores são capazes de superar outros de forma consistente. Tendo em vista a existência de a. grandes avaliações errôneas e b. diferenças entre os participantes em termos de competência, discernimento e acesso à informação, é possível identificar as avaliações errôneas e lucrar regularmente com elas. Este último ponto é muito importante em termos do que quer dizer e do que não quer. Os mercados ineficientes não garantem necessariamente retornos generosos aos seus participantes. Na verdade, acredito que ofereçam a matéria-prima, erros de precificação, para que algumas pessoas possam ganhar e outras perder com base em alguma competência diferencial. Se os preços podem estar muito errados, isso significa a possibilidade da existência de pechinchas ou de preços excessivos. Em um mercado ineficiente, para cada boa compra, há alguém vendendo muito barato. Um dos grandes ditados do pôquer é que em todo jogo há um jogador ruim, conhecido como peixe. Se você jogou por 45 minutos e ainda não descobriu quem é o peixe, então ele é você. Isso também se aplica ao investimento em mercados ineficientes. What is it all about, Alpha? Do que se trata, Alpha? 11 de julho de 2001. No grande debate sobre eficiência e ineficiência, concluí que não existe mercado estabelecido totalmente sobre apenas uma das duas. É só uma questão de gradação. Aprecio profundamente as oportunidades que a ineficiência pode proporcionar, mas também respeito o conceito de eficiência de mercado. Além disso, também creio fortemente que os principais mercados de valores mobiliários chegam a ser tão eficientes que a busca por vencedores acaba se tornando uma grande perda de tempo. A conclusão sobre essa reflexão parece-me interessante. A eficiência não é tão universal a ponto de fazer com que desistamos do desempenho superior. Ao mesmo tempo, eficiência é aquilo que os advogados chamam de presunção refutável, algo que se presume verdadeiro até que se apresentem provas contrárias. Devemos, então, assumir que a eficiência será um obstáculo para realizarmos o que desejamos, a menos que tenhamos boas razões para acreditar, em um caso apresentado, que não seja. O respeito pela eficiência diz que, antes de tomarmos alguma atitude, devemos nos fazer algumas perguntas. Será que os erros e as precificações errôneas foram afastados por meio dos esforços conjuntos dos investidores? Ou ainda existem? E por quê? Devemos pensar assim. Item: por que existem pechinchas se há milhares de investidores sempre prontos e dispostos a oferecer um preço maior para qualquer coisa que seja muito barata? Item: quando o retorno parece demasiadamente generoso em relação ao risco, será que podemos estar nos esquecendo de algum risco oculto? Item: por que o vendedor do ativo estaria disposto a se desfazer dele a um preço que pode nos oferecer um retorno excessivo? Item: será que realmente sabemos mais sobre o ativo do que o vendedor? Item: se a proposta é tão boa, por que o ativo ainda não foi vendido? Outra coisa que se deve levar em consideração: só porque existem eficiências hoje não quer dizer que sejam eternas. Aqui o ponto principal reside no fato de a ineficiência ser condição necessária para a obtenção de retornos superiores. Tentar obter desempenho superior em um mercado perfeitamente eficiente é como um cara ou coroa, nossa melhor probabilidade é de 50%. Para que investidores estejam um passo à frente, é preciso haver ineficiências no processo subjacente, imperfeições, erros de precificação, que possam ser aproveitadas. Mas, mesmo que tomemos sua existência como certa, isso não garante que vamos superar o mercado. Os preços nem sempre são justos, e há erros. Alguns ativos estão subvalorizados, outros, sobrevalorizados.
E ainda precisamos ter uma percepção maior que a dos outros investidores para que consigamos comprar regularmente mais ativos do primeiro tipo e menos do segundo. Muitas das melhores pechinchas, em qualquer momento, são encontradas naquilo que outros investidores não podem fazer ou não querem fazer. Deixemos que acreditem que mercados não podem ser vencidos. A abstenção daqueles que não se expõem cria oportunidades para quem se arrisca. Será que a teoria do investimento, com sua noção de eficiência de mercado, equivale a uma lei física, universalmente verdadeira? Ou é apenas uma noção fantasiosa e irrelevante que deve ser ignorada? Não, é uma questão de equilíbrio, decorrente da aplicação de um senso comum bem informado. Pessoalmente, a transformação de minha trajetória como gestor de investimentos se deu quando compreendi a relevância da noção de eficiência de mercado. A partir daí, concluí que deveria limitar meus esforços a mercados relativamente ineficientes, pois neles a competência e o trabalho árduo são mais bem recompensados. Apoiei-me em embasamento teórico, o que evitou o desperdício de tempo com mercados convencionais, mas há limites na teoria, e compreendi que não é preciso aceitar completamente os argumentos contrários à gestão ativa. Em suma, acredito que a teoria deve embasar nossas decisões sem dominá-las. Ignorar a teoria por completo pode ser um grande erro. Podemos nos enganar, imaginar que é possível saber mais do que todos os outros e, com isso, vencer com regularidade em mercados altamente populosos. Podemos comprar ativos por seus retornos e, ao mesmo tempo, ignorar seu risco, adquirir 50 ativos correlacionados ao concluir equivocadamente que estamos diversificando. Por outro lado, aceitar a teoria em sua integralidade pode nos fazer desistir das pechinchas, entregar o processo para um computador e deixar de obter a contribuição de algumas pessoas muito competentes. A imagem aqui é a do professor de finanças que acredita na hipótese do mercado eficiente e está dando uma volta com um aluno. Não é uma nota de $10 no chão? Pergunta o aluno. Não, não pode ser uma nota de $10, responde o professor. Se fosse, alguém já teria pegado a nota. O professor vai embora, e o aluno pega a nota e toma uma cerveja.